Você já se sentiu jogado dentro de um poço sem saída e sem esperança? Talvez você esteja passando por um processo difícil na sua vida e esteja pensando: será que o meu sonho acabou aqui? Eu quero te dizer hoje que o sonho que Deus colocou na sua vida não termina no poço. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a vida de um jovem de 17 anos chamado José. Então fica aqui nesse vídeo que hoje nós iremos aprender a lidar com as situações difíceis. Quando José tinha 17 anos, Deus deu a ele um sonho, e esse sonho ele contou aos seus irmãos, e os seus irmãos, por sua vez, se iraram com aquilo. Então, o processo na vida de José começou a decorrer desse momento. Seus irmãos, então, com inveja, o jogaram dentro de um buraco. E como toda pessoa que serve a Deus, e como todos aqueles que fazem o bem, quando alguma coisa dá errado, já pensa logo: o que será que eu fiz? Será que eu cometi algum pecado? E na verdade não funciona assim. O processo de Deus na sua vida, ele não termina dentro de um poço. Ele não acaba dentro de um poço. O exemplo de José é exatamente isso. O fortaleceu cada vez mais. Os processos serviram para que Deus ensinasse a José a lidar quando ele chegasse no topo, quando ele se tornasse o governador. E na nossa vida, na sua vida, é exatamente isso. O Senhor às vezes te coloca em situações difíceis, às vezes faz o teu plano dar errado, para que ele possa te ensinar com aquilo, como foi na vida de José. José, quando estava dentro do buraco, ele poderia muito bem dizer assim: poxa, eu sirvo a Deus e o que está acontecendo? Por que eu estou aqui dentro desse buraco? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Mas José não fez isso. José se ergueu e levantou a cabeça e disse assim: Deus está comigo até dentro desse poço, Deus está comigo até dentro deste buraco. Ele é vendido como escravo, o acusaram injustamente, e como qualquer ser humano poderia muito bem levantar a voz e dizer assim: poxa, eu tenho feito tanta coisa, mas ainda assim, tudo está dando errado na minha vida. E hoje Deus veio aqui te lembrar, e nós precisamos passar por processos. Não é porque deu errado hoje que Deus não está na tua vida. Não é porque está dando errado agora porque Deus não está na tua vida. Não é porque as coisas não aconteceram como você queria, Deus não está na tua vida. Não, meu irmão, erga a sua cabeça. Se deu errado, Deus é contigo. Talvez Ele esteja te ensinando com esse momento difícil. Talvez você esteja pensando em desistir, talvez você esteja pensando em parar, talvez você esteja pensando em abandonar tudo, mas Deus me trouxe aqui para lembrar a você: existem processos, e esses processos precisam ser cumpridos. Na vida de José foi assim. Quer ver um outro exemplo da vida de José? Quando José estava na casa de Potifar, ele cuidava muito bem das coisas e as coisas prosperavam. Sabe por quê? Porque Deus estava ensinando que mesmo na posição de escravo, estava ensinando a José a lidar com o bem material, a lidar com o conforto, a lidar com um ambiente favorável. E naquele ambiente, na casa de Potifar, José aprendeu a administrar riquezas, ou seja, processos. Ele estava passando por um processo, aprendendo a administrar, mesmo na posição de escravo, aprendendo a administrar no tempo da bonança. Ele passava muito bem, ele tinha tudo. Ele aprendeu a administrar na casa de Potifar. O tempo passa, ele é acusado injustamente por um crime que ele não cometeu. Acusaram ele falsamente, então ele é jogado dentro de uma prisão. Repare, são dois ambientes. O primeiro ambiente é exatamente a casa de Potifar. Um lugar confortável, um lugar onde ele tinha riquezas, um lugar onde ele tinha privilégio, mesmo estando na posição de escravo. Ele vai para a prisão, um outro ambiente muito diferente da casa de Potifar. O ambiente da prisão era um ambiente de caos, um ambiente de medo, de angústia, de decepção. A prisão, ali naquele momento, era um ambiente desfavorável a José. Então José torna daquele lugar um lugar próspero, onde o próprio carcereiro chega até José e diz assim: toma aqui a chave está em suas mãos. E a partir daquele momento a prisão começa a crescer. As dificuldades que você tem hoje, Deus está apenas te ensinando. Talvez você esteja num momento confortável, passando por um momento difícil, ou talvez você esteja num ambiente desconfortável, mas aprenda que nesse ambiente desconfortável, quando Deus brilha sobre você, você vai prosperar em nome de Jesus. Quando José é colocado na prisão, ele aprende a administrar o caos, ele aprende a administrar a angústia, ele aprende a administrar no tempo ruim, num ambiente desfavorável. Ele aprendeu a administrar. Deus estava ensinando José a como lidar no momento da bonança e a como lidar no momento da dificuldade. Deus estava preparando José para que aquele grande momento, onde ele se tornaria governador do Egito, chegasse. Quando Deus fizesse o faraó sonhar, José estaria pronto. E aí está a importância de não se queimar processos. O faraó então tem 2 sonhos, e esses sonhos querem dizer a mesma coisa, segundo José. Então Deus dá a revelação a José, e José interpreta aquele sonho de maneira eficiente e eficaz, porque ele aprendeu com tudo.
Ele aprendeu a administrar na casa de Potifar a bonança e aprendeu a administrar o caos na prisão. Então, no momento em que ele revela o sonho, ele diz assim, são 7 anos de bonança e são 7 anos de escassez. E ele aprendeu a lidar, o processo o preparou para que ele estivesse ali naquele momento. Então, na nossa vida é exatamente isso, são processos. Tudo na nossa vida é processo. Talvez a sua vida esteja muito difícil. Talvez você olha para um lado, olha para o outro, ninguém me ajuda, todo mundo esqueceu de mim. Mas ei, existe um Deus no céu que Ele sabe o que você tem passado. E lembra, isso é só um processo, isso vai passar. Isso é só uma fase, isso vai passar. Meu irmão, com essa reflexão da vida de José, eu quero te dizer que Deus é contigo. Não importa o momento que você está passando, Deus é contigo. Deus sabe de todas as coisas. Deus te conhece. E esses processos nos fazem chegar no momento certo e na hora certa, a qual Deus tem preparado. Quando tudo parecia perdido, Deus estava escrevendo uma nova história, como diz em Gênesis capítulo 50, do versículo 20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para que muita gente fosse salva. E é exatamente isso, nós não entendemos o processo. Nós só precisamos confiar, porque a hora da vitória vai chegar em nome de Jesus. Então tenha fé, creia no seu coração que a sua vitória está chegando e o momento difícil vai passar, o vento forte vai cessar e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Eu gostaria de te fazer mais um pedido, que você se inscrevesse aqui no meu canal, que você ativasse o sininho, que você comentasse, dissesse amém aqui nos comentários, que você compartilhasse com alguém esse vídeo, alguém que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém e Deus te abençoe em nome de Jesus.